Aos 14 anos, minha mãe me disse para sair da foto da família porque eu não combinava. Ela sorriu para a câmera como se nada tivesse acontecido, enquanto eu fiquei de lado tentando não chorar. Naquela noite, pulei o jantar e sentei sozinha, no meu quarto, imaginando uma vida onde eu finalmente pertencia. Anos depois, essa vida virou manchete e ela não estava na foto. Meu nome é Heloísa Costa e esta é a história de como minha mãe me fez sentir como se eu não pertencesse à minha própria família. E como eu construí uma vida tão brilhante que a cegou. Enquanto crescia, eu não me considerava invisível. Não no começo. Eu era tímida, claro, mas tirava boas notas, limpava a bagunça e não pedia muito. Era o tipo de criança com quem você podia contar para ficar quieta no carro enquanto os adultos conversavam. E, por um tempo, isso pareceu deixar todo mundo feliz. Então, Patrícia, minha mãe, se casou com Fernando e tudo mudou. Fernando tinha 2 filhos, Wanda e Guilherme. Eles eram barulhentos, atléticos e obcecados por atenção. Patrícia os chamava de sopros de vitalidade. De repente, nossas paredes se encheram de fotos de troféus de futebol, recitais de dança e dias ensolarados na praia. Meus esboços de arte, que eu havia cuidadosamente emoldurado e pendurado no corredor, desapareceram um a um, substituídos por fotos da nova família. Ninguém disse nada sobre isso, nem mesmo quando perguntei. Patrícia adorava postar sobre nós online. Roupas combinando, dias coordenados de diversão em família, brunches com hashtags. Mas eu quase sempre estava cortada da foto, parada de lado ou borrada no meio de um piscar. Esquecida. Tentei falar com ela uma vez sobre isso. Você não me quer nas fotos? Perguntei uma noite, enquanto ela rolava os filtros no celular. Ela suspirou, como se eu tivesse pedido a ela para doar um rim. Heloísa, não torne tudo tão dramático. Você é tão sensível. Essa era a frase favorita de Patrícia. Você é muito sensível. Como se meus sentimentos feridos fossem uma falha de personalidade. Como se eu devesse ser grata apenas por existir. Parei de fazer perguntas depois disso. As festas de fim de ano eram as piores. Os filhos de Fernando ganhavam bicicletas novas e iPads. Eu ganhava meias ou material escolar. Em um Natal, eles abriram jaquetas da North Face combinando, enquanto eu ganhei um caderno com meu nome escrito errado. Patrícia sorriu e disse: Você gosta de desenhar, não é? Eu queria desaparecer no chão. A parte mais difícil não eram os presentes. Era a forma como ela agia, como se tudo fosse normal. Como se eu fosse apenas ingrata por não bater palmas por um caderno de liquidação, enquanto todos os outros desembrulhavam sua segunda rodada de presentes. Mas nem todo mundo ignorava isso. Minha avó, mãe de Patrícia, morava em outra cidade. Em uma casinha simples, com sinos de vento na varanda. O nome dela era Marta. Ela tinha mechas grisalhas no cabelo e sempre cheirava a chá de canela. Ela me chamava de Loi e dizia que eu tinha as mãos do meu avô, fortes e firmes, perfeitas. Para criar coisas, ela nunca me pediu para me explicar. Ela apenas me via. E isso era o suficiente. Quando as coisas ficavam ruins em casa, comecei a passar os fins de semana na casa da vovó Marta. Patrícia não se importava. Na verdade, ela parecia aliviada por ter uma pessoa a menos para organizar dentro da sua vida. Perfeita! Na casa da vovó, eu conseguia respirar. Ela percebeu que eu estava sempre desenhando rostos, prédios, designs de moda e perguntou se eu já tinha considerado fazer design gráfico. Eu disse a ela que nem sabia o que era isso. Semana seguinte, ela me inscreveu em uma aula gratuita na biblioteca local. Depois em outra. E outra. Não deixe ninguém encolher seu mundo, Loi. Ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentadas sob um cobertor, assistindo a filmes antigos em preto e branco. Você é maior do que eles querem que você acredite. Patrícia. Nunca perguntou para onde eu ia ou o que estava aprendendo. Se percebeu que eu estava melhorando em design, não disse uma palavra. Um dia, apenas me entregou uma lista de compras e disse: Seja útil e pegue essas coisas enquanto eu levo a Wanda para o teste de modelo. Olhei para a lista. Shampoo, lanches, velas, todas de marca, claro. Ela enfiou uma nota de R$ 100 na minha mão, como se isso fosse cobrir tudo. Quando eu apontei, ela revirou os olhos. Então, use seu próprio dinheiro.
Você está sempre na casa da vovó de qualquer maneira. Tenho certeza que ela te mima. Foi nesse momento que percebi. Patrícia não me via como sua filha. Eu era apenas um acessório para gerenciar uma criança que não se encaixava na estética. E se eu não me encaixasse, eu não importava. Comecei a escrever mais esboços tarde da noite, planejando uma fuga que eu ainda não conseguia nomear. Ainda assim, a vovó Marta me encorajou a guardar cada desenho, cada ideia. Ela me disse: algum dia você precisará mostrar ao mundo o que eles perderam. Ela estava certa, mas naquela época eu era apenas uma criança com um lápis e uma dor crescente no peito. Eu não queria vingança, eu só queria sentir que pertencia a algum lugar. Foi no ensino médio que percebi que eu era oficialmente invisível, não apenas ignorada, mas invisível. Minha mãe, Patrícia, havia aperfeiçoado a arte de sorrir através de mim. Se eu tirasse um A, ela acenava como se eu tivesse dito a ela que tinha limpado a cozinha, mas se Wanda fizesse a mesma coisa, ela postava sobre isso na internet. Como se sua filha tivesse achado a cura do câncer. Wanda e Guilherme eram filhos de Fernando, meus meio-irmãos. Quando Patrícia se casou com Fernando, foi como se ela tivesse renomeado nossa família. De repente, éramos os Silva, não mais. Os Costas, não eu. Ela mudou nossos sobrenomes para combinar com o de Fernando. O meu foi o único que não pegou. Eu não discuti, apenas parei silenciosamente de tentar ser vista. Eles faziam viagens de férias no inverno, fins de semana de praia no verão. Você não gosta de tempo frio, Patrícia disse quando perguntei por que eu não estava convidada. No ano seguinte foi: você queima muito facilmente. Eventualmente, ela parou de fingir. É mais fácil quando somos nós 4. Então, enquanto eles posavam para fotos do pôr do sol na praia, eu ficava em casa, mas não com eles. Eu fazia uma mala e ia ficar com a vovó Marta. A vovó Marta era a mãe de minha mãe. Mas você nunca imaginaria isso. Ela morava em uma pequena casa amarela, com pisos que rangiam e o cheiro de lavanda sempre flutuando no ar. Suas mãos eram quentes e sempre cheiravam a sabão, e ela nunca me pediu para sorrir para uma foto. Ela apenas me entregou um prato de biscoitos e disse: coma o quanto quiser. E eu gostava de estar lá. Também foi lá que comecei a desenhar. Eu tinha velho iPad que ganhei depois que sua filha Wanda já não queria mais. Eu usava uma caneta de R$ 1 da liquidação e começava a esboçar logotipos de moda, anúncios falsos de revistas, qualquer coisa que me fizesse sentir que eu estava criando algo que importava, algo que não pudesse ser cortado de uma foto. Minha avó percebeu, isso uma tarde de sábado. Ela entrou na sala e se sentou ao meu lado enquanto eu estava desenhando um pôster para uma marca de café falsa. Ela estudou-o calmamente e disse: você já pensou em fazer isso de verdade? Dei de ombros. É só algo que eu gosto. Ela não insistiu, apenas disse: guarde tudo o que você fizer. Precisaremos mais tarde. Foi assim que começou. Todo fim de semana, eu levava meus esboços para a casa da vovó. Ela os imprimia, colocava em capas de plástico e os organizava em um grande fichário de couro que ela chamava de livro brilhante. De Heloísa? No começo, achei bobo, mas depois achei muito perfeito. No meu primeiro ano do ensino médio, vovó Marta me matriculou em um curso de design digital no centro comunitário da cidade. Patrícia disse: não, claro, muito caro. Embora ela tenha acabado de gastar R$ 400 em uma bolsa de edição limitada para o aniversário de Wanda, a vovó pagou pelo curso sozinha. Ela até arranjou uma carona para mim, para que Patrícia não soubesse. Acho que ela sempre soube que eu precisaria de uma saída. Então, uma tarde, ela provou que estava certa. Depois da escola, eu estava sentada na mesa da cozinha dela, falando sobre como meu orientador disse que eu poderia tentar me inscrever em faculdades de arte se eu construísse um portfólio adequado. Eu estava animada, mas não me deixei esperar muito. Patrícia já tinha rido quando eu trouxe à tona a faculdade em design de interiores. Isso não é um trabalho de verdade. A vovó Marta não riu. Ela se levantou e foi até o quarto dela. Eu a ouvi abrindo gavetas. Quando ela voltou, ela estava segurando um envelope lacrado. Ela o deslizou sobre a mesa. Seu avô, antes de morrer, criou uma poupança para a sua educação.
Eu adicionei um pouco aqui e ali. Está em seu nome. Estava esperando o momento certo. Para te contar. Eu apenas olhei para ela. Você vai para a faculdade, Heloísa, ela disse, como se já fosse um fato. E eu fui. Eu me inscrevi para 6 escolas, entrei em 3 e aceitei uma bolsa integral para um programa de design visual de ponta em uma universidade particular, a 3 estados de distância. A carta de aceitação veio em um envelope grosso e brilhante. Patrícia nunca abriu. Ela nem percebeu que estava no correio. Eu fui embora no dia seguinte, sem festa, sem fotos, só eu e a vovó Marta arrumando minha mala de brechó e me colocando em um ônibus. A faculdade foi o primeiro lugar em que me senti uma pessoa. Minha colega de quarto, Carol, era barulhenta e caótica e amava tudo o que eu fazia. Ela mostrou meus designs para sua amiga, que trabalhava em uma boutique local, e assim consegui. Meu primeiro trabalho freelancer, criando seu lookbook sazonal. Depois disso, as coisas melhoraram rápido. Uma agência de publicidade local me contratou meio período. Depois, uma empresa de consultoria de marca me ofereceu um estágio de verão. Fiquei acordada até tarde, trabalhei nos fins de semana e atualizei meu currículo, enquanto Patrícia postava fotos filtradas do brunch com a legenda: Sim, família em primeiro lugar. Eu não disse uma palavra. 4 anos depois, me formei. Com honra. Eu tinha ofertas alinhadas antes mesmo de subir no palco. Uma dessas ofertas veio da MV Digital, uma empresa de marketing conhecida por lançar grandes nomes da moda e do estilo de vida. O diretor executivo deles viu meu trabalho de estudante durante uma conferência nacional e me enviou um e-mail diretamente. Heloísa, seu olhar para contar histórias é raro. Vamos conversar. Eu não disse a Patrícia que pensava que eu estava trabalhando em um café. Em vez disso, eu já estava me mudando discretamente para um pequeno apartamento perto da empresa e comecei a construir algo que ninguém poderia tirar. Os anos se passaram. Subi na carreira de designer júnior para diretor de arte e estrategista criativo líder. Aos 27, comprei meu próprio apartamento. Levei a vovó Marta para Paris no aniversário dela. Paguei a casa dela. Adotei um cachorro chamado Pepper, que usava botinhas no inverno. Patrícia ainda posta selfies de família com Wanda e Guilherme. Ainda finge que não existo. E então, tudo mudou. Era uma manhã de quinta-feira quando a ligação chegou. Eu estava sentada na sala de descanso, tomando café, quando meu assistente bateu na porta. O programa matinal do Canal 15 confirmou que você estará no ar na próxima semana. Eles querem apresentá-la como parte do segmento Jovens Criadores. Eu quase deixei minha caneca cair. O segmento foi ao ar na segunda-feira seguinte, com um cenário aconchegante, âncoras sorridentes e eu falando sobre narrativa criativa, identidade da marca e minha jornada de adolescente invisível. Eles até puxaram alguns dos meus primeiros esboços da faculdade. A vovó tinha salvado tudo, é claro. Os comentários inundaram. Inspirada, tão talentosa, onde ela estava se escondendo? Patrícia descobriu do jeito que todo mundo ao se fez. Ela estava oferecendo um brunch para a nova licença imobiliária de Guilherme, quando a TV mostrou meu rosto. Eu não estava lá para ver, mas imagino que seu garfo congelou na metade do caminho para sua boca. Imagino Wanda piscando, Guilherme fazendo uma piada idiota, porque de repente eu não estava mais invisível. Eu estava em todo lugar. A revista, o destaque nas mídias, um outdoor de campanha na Avenida Paulista, a garota a quem ela disse para ficar fora da foto tinha acabado de se tornar o rosto de uma revolução criativa inteira. E isso foi só o começo. A mensagem veio 3 dias depois do programa matinal ir ao ar. Heloísa, é sua mãe. Meu aniversário de 50 anos é mês que vem. Estamos fazendo um brunch legal no Jardins Paulista. Você provavelmente não sabe, mas é muito exclusivo. Esteja lá pontualmente às 11h. Não me envergonhe? Nada de como você está ou como estou orgulhosa de você. Nada disso. Apenas uma exigência com um pequeno insulto dobrado como sempre. Eu quase apaguei, mas em vez disso, eu ri. Não por despeito, apenas espanto. 13 anos de silêncio. E esse foi o grande retorno, um convite para um brunch, enquadrado como uma convocação real. Naquela noite, durante o chá na cozinha da vovó Marta, eu contei a ela sobre a mensagem.
Ela não disse muito, apenas levantou uma sobrancelha e perguntou: Então, o que você está trazendo para ela? Eu sorri e tirei um pequeno envelope. Dentro havia um certificado. Um retiro de spa de luxo com tudo incluído nos Alpes suíços. Chefe particular, suíte Mountain View, motorista, 5 dígitos fácil. A vovó quase deixou cair sua xícara de chá. Heloísa, ela não merece isso. Oh, eu sei, eu disse, tomando um gole calmamente. Mas eu não vou dar a ela. Eu só queria que ela visse o que ela perdeu. Ela riu. No dia do brunch, eu usei um macacão preto simples e um colar de ouro discreto, sem logotipos de grife, sem saltos chamativos, apenas elegância silenciosa. O tipo de elegância que as pessoas só percebem quando já saímos da sala. Cheguei 5 minutos mais cedo. O Jardins Paulista era exatamente o que eu esperava. Decoração de mimosas artificiais e aguadas que pareciam caras se você nunca tivesse estado em lugar nenhum. A anfitriã me levou para a sala de jardim privada. Todos já estavam sentados. Wanda, Guilherme, Fernando e uma dúzia de pessoas que eu não via desde que era adolescente. Patrícia sentou-se na cabeceira da mesa, pingando lantejoulas douradas e autoimportância. Quando ela me viu, piscou como se eu fosse um fantasma. Oh, você realmente veio, ela disse, forçando um sorriso. Você poderia ter se vestido melhor para a ocasião. Eu apenas balancei a cabeça e me sentei na outra ponta da mesa. O brunch se desenrolou como uma novela de baixo orçamento. Wanda deu a Patrícia uma caixa de joias personalizada, Guilherme entregou uma bolsa de grife com monograma. Cada presente foi recebido com lágrimas falsas e gratidão exagerada. Então, foi minha vez. Eu alcancei minha bolsa e coloquei uma pequena caixa cuidadosamente embrulhada na frente dela, sem alarde, sem discurso, apenas um suave feliz aniversário. Patrícia olhou para ela, estreitando os olhos. É melhor que não sejam daqueles presentes minimalistas sobre os quais as pessoas postam. Honestamente, Heloísa, você aparece com roupas básicas, pega um táxi, aqui, e agora ela nem abriu a caixa. Apenas a empurrou de volta para a mesa. Você sempre teve um surto de decepção. A sala ficou em silêncio, até Wanda parecia desconfortável. Ela pegou a caixa, limpou uma migalha e disse calmamente: Isso é um certificado para um retiro de luxo na Suíça. O tipo de lugar onde as pessoas vão para desaparecer do barulho. O rosto de Patrícia empalideceu. Você está mentindo. Eu ia te dar. Eu disse colocando de volta na minha bolsa, mas agora eu percebo que você não me quer. Você só quer o que eu posso te dar. Você sempre quis. Eu me levantei, ajeitei meu casaco e dei a ela um último olhar. Você me disse para ficar fora de cena, então eu fiquei. Mas eu não desapareci, eu só fiquei mais esperta. Então, eu saí. Ninguém me seguiu. O táxi estava esperando do lado de fora. Quando nós partimos, eu vi Patrícia correr para uma entrada da frente, telefone na mão. Ela já estava discando. Não atendi. Nas 2 semanas seguintes, as mensagens choveram. Vamos conversar, você exagerou. Ainda somos uma família. Wanda precisa de ajuda com a marca. Talvez vocês duas possam colaborar. Estamos reformando a cozinha. Poderia usar um olhar criativo? Cada mensagem mais transparente que a anterior. Eu a bloqueei em tudo, mas ela encontrou uma maneira de contornar isso, aparecendo na casa da vovó Marta, com lágrimas falsas e exigências. A vovó calmamente disse a ela para ir embora. Você desistiu da sua filha anos atrás. Não haja como se estivesse surpresa agora que ela não te quer mais. Naquela noite, eu sentei na varanda da vovó e observei as luzes da cidade piscarem através das árvores. Então, eu peguei o certificado do retiro suíço e sorri. Eu mudei. O nome, eu disse. Vovó piscou. É seu agora. Você sempre quis ver os Alpes. Ela olhou para mim, boca aberta. Eu não preciso disso. Eu me inclinei e peguei a mão dela. Você não precisa, mas você merece. Você me viu quando ninguém mais me viu. Você me deixou desenhar, me chamou de brilhante. Você salvou cada página. E isso é o que as mães fazem. Ela chorou. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa.
Não de uma forma chamativa e instagramável, mas de uma forma tranquila e pé no chão, que diz que você está segura. Patrícia vai continuar dizendo às pessoas que sou ingrata por tê-la abandonado, que devo algo a ela, mas não devo. Eu devo tudo à mulher que abriu espaço para mim quando o resto do mundo disse: agora não, você não. A foto de família. Poderia ter sido perfeita sem mim, mas a vida que construí é melhor porque ela não estava nela. Você já passou por uma situação em que se sentiu excluído da sua própria família? Como lidou com isso? Se você pudesse dizer algo para alguém que nunca acreditou em você, o que seria? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!